Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Rei e Salvador. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. Estamos de volta, trazendo o conhecimento através da Palavra de Deus. Este é o terceiro vídeo da série sobre a responsabilidade pessoal. E a leitura de hoje está em Ezequiel, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. Vamos fazer a leitura do texto? Não comer sobre os montes e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher do seu próximo e não oprimir a ninguém e não retiver o penhor e não roubar, dar o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupas. Não desviar do pobre a sua mão, não receber usuras e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O tema deste vídeo, o tema de hoje é ilustrando a verdade. No vídeo anterior, vimos Ezequiel reprovando a maneira como as pessoas estavam interpretando o capítulo 20, versículo 5 do livro de Êxodo, dando margem assim para a responsabilidade continuada. Ele diz que em Israel não mais se usaria essa parábola. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados. Ele diz, essa maneira de compreender o sofrimento era uma forma perniciosa que conduzia ao fatalismo ou à irresponsabilidade. Por exemplo, se você começa a encarar o que acontece na sua vida como algo que escapa ao seu controle, porque a culpa é de outra pessoa, você deixa então de ser responsável pelo que ocorre. Nessa leitura que fizemos hoje, Ezequiel passa então a ilustrar o ensino da responsabilidade individual, como exemplos bem práticos. O objetivo é fazer com que o povo entenda que Deus trabalha em bases diferentes da que o povo comumente utilizava para julgar ou compreender a situação vigente. Primeiro, um homem justo praticando a justiça, conforme o versículo que nós lemos do 5 ao 9. Veja bem, a justiça é vista como uma relação correta com a lei de Deus. O homem justo não é idólatra, pois ele não está comendo sobre os montes e nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, conforme nós lemos no versículo de número 6. Ele também não é impuro, porque nem está contaminando a mulher do próximo, nem se chegando à mulher em sua separação. E ele cuida de manter relações sociais justas. Os versículos 7 e versículo 8 fazem uma lista dos principais tipos dessas relações. Ele procura cumprir a vontade de Deus expressa no seu estatuto e ordenança, conforme nós lemos no versículo 9. Este homem tem uma vida que lhe dá condições de viver, conforme o texto diz, esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus, conforme o versículo 9.
segundo os padrões exigidos no Antigo Testamento para alguém conseguir estar em paz com Deus. Podemos dizer então que esse indivíduo estaria então dessa forma, com essa prática, justificado. Segundo, filho ímpio de um pai justo, que é o versículo do 10 até o versículo 13 que nós lemos. Tudo o que o pai fazia de bem, o filho faz de mal, em sua própria conduta. Até parece que o filho não pertence à mesma família, pois simplesmente ele esqueceu todos os valores plantados por seu pai. E o ensino é claro: porventura viverá ele? Não viverá. Todas essas abominações ele as praticou, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Não será poupado só porque o seu pai era justo. Seu pai é que era justo. Ele, porém, viveu segundo os seus próprios caminhos e morrerá por causa dele ter escolhido o caminho pior. Terceiro, filho justo de um pai ímpio. Foi o que nós lemos do versículo 14 até o versículo 18. A causa agora é do neto do homem justo, ou o filho do homem que cometeu pecado e por ele será punido. Agora se trata de alguém que, mesmo tendo um pai idólatra, impuro, opressor, vive uma vida bastante diferente. É fiel e pratica aquilo que é justo. Esse não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá, diz o texto. Cada um pagará por seus próprios erros. Nos três casos, prevalece a mesma condição. Cada um é responsável pelos seus próprios atos, pela vida que escolheu ele individualmente viver. Alguns, porém, veem nesses três exemplos na vida de três reis de Judá: Ezequias, Manassés e Josias. O pai justo é Ezequias, o filho ímpio é Manassés e o neto justo é Josias. Se nós olharmos a história, bem que os exemplos se encaixam. O versículo 20 mostra que a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Em outras palavras, o justo terá vida por sua justiça e o ímpio será condenado por sua própria impiedade. É a lei da semeadura e da ceifa. Aquilo que o homem semear, certamente isso o homem colherá. Ninguém responderá pelos atos de outros diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Este conceito da responsabilidade individual lança as bases para a doutrina da salvação que cremos, que é pessoal e intransferível, devendo cada indivíduo por si mesmo dizer sim ou não para Deus. Queridos, chegamos ao final de mais um vídeo desta nossa série. Para não ficar muito extenso, para você não desanimar, vou parar por aqui. Continuaremos no próximo vídeo, se for esta a vontade de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.